Olá, que bom poder estar novamente com vocês aqui em um programa que falamos de coisas tão importantes. E devido a tudo que falaremos hoje, eu digo, vamos pensar? Olá, Bia, tudo bem? Oi, Paulo, tudo jóia? Como é que você tá? Joia, recuperando da voz? Sim, tô recuperando aqui de uma gripe forte, né? Ah, que legal, mas vai dar certo aí, né? Sim, Então tá bom, Bia, parece que a gente tem uma pessoa legal pra gente conversar com um monte de novidade aqui. sim, Paulo, muito interessante, muito importante, utilidade pública. Quem que falaremos hoje aqui, A Bia? gente vai falar hoje com a terapeuta Jailma Moraes. Olá, Jailma, tudo bem? Olá, Bia, Paulo, graças a vocês nós vamos poder mostrar algumas coisas que as pessoas têm curiosidade, né? E eu tenho certeza que vai ser bem explanador aí. O pessoal vai ficar com muita vontade de conhecer cada vez mais o assunto que nós vamos trazer. Sim, eu também acho, né? Assim, quando nós falamos aqui no programa, as pessoas comentam nas redes sociais da MDTV, né? Tem assuntos assim que as pessoas queriam ver novidades e coisas até o que você vai trazer aqui hoje, que a gente vai falar muito sobre um nome legal aqui, né? Que se fala radiestesia, é isso? Isso, o que é radiestesia? Opa, boa Conta pra pergunta. gente, Jailma. A gente não tem como falar sem lembrar da história da radiestesia. Aham. Antes de a gente entender que tinha radiação, que tinha os raios, né, ultravioleta, UVA, UVB e etc., raio-x, raio gama, o homem usava da sensibilidade. Então, a partir daquele momento, ele começou a pegar instrumentos naturais da própria natureza para descobrir justamente onde dava para plantar, onde era o melhor local para achar água potável, onde ia achar ouro. Então, antes, eles faziam isso e fazem até hoje, viu? Até hoje. Nossa, então vem daí. Já não sabia o iniciozinho. Então. Sim. Quem tiver Aham. dúvida de radiestesia já falou o início disso, né? E conta pra gente o que a radiestesia pode, para o nosso benefício, para a nossa saúde. Ela ganhou espaço em outras áreas. Então, saiu desse lugar onde era para buscar coisas. Inclusive, ela já foi mandada muita gente para a Inquisição por causa da radiestesia, que na época era rabdomancia, que achavam que isso era uma coisa, né, fora do comum. Mas os próprios abades, padres, trouxeram o estudo da radiestesia não só para procura de objetos, mas também para procura de doenças. Então, a gente consegue ali, um bom radiestesista, detectar o que está acontecendo com a pessoa. Entendi. E conta mais pra gente, assim, por exemplo, a radiestesia na área da saúde, dê exemplos, assim, de como ela pode ajudar na nossa saúde. Vamos usar o Enfim. seu exemplo. Isso. Então, como é que eu faria para atender no seu caso? Primeiramente, a gente traria o paciente na maca, onde eu não pergunto, eu não gosto de fazer anamnese, já para não interferir na minha consciência. Alguns outros vão fazer uma anamnese para depois poderem desenvolver. Aí já é estilos de tratamento do Exato. terapeuta. Tá. Eu prefiro não saber de nada, porque tudo que eu detectar vai ser daquilo que eu percebi. A gente pode usar instrumentos para detectar e, após detectar, a gente faz a nossa anotação. A gente vai fazer a anotação daquilo que a gente percebeu. Então, eu posso ter um desenho de um corpo humano, por exemplo. Eu posso ver os chakras da pessoa, ou eu posso ir órgão por órgão. Eu posso ir para questões emocionais, para a pessoa poder ali entender quais são as emoções que geram aquela doença. E eu posso fazer isso no seu ambiente, na sua casa, olhando se tem algum patógeno, se tem algum ponto telúrico, onde que está gerando isso, ou no seu dia a dia. O ambiente pode adoecer a pessoa? Sim, o ambiente pode adoecer a Até pessoa. a sua casa. Sim. O ambiente, o jeito que você leva a sua vida, seu dia a dia, e também o próprio mudança de tempo, enfim, tem muitas coisas que a gente pode pesquisar nos gráficos, e aí basta você ir lá com aqueles gráficos. O que é um gráfico? Todo mundo pode fazer um gráfico. Se eu pegar uma folha aqui, um gráfico radiestésico, eu desenhar uma folha aqui e eu desenhar um meio círculo. E aí eu vou dividindo em pedacinhos ali e vou colocando certas respostas que vão além do sim e do não com o pêndulo, né? E quando a gente faz o uso do pêndulo, a gente faz, né? Todo mundo aprende radiestesia. Sim, né? Não, isso é o básico de radiestesia. Mas com o gráfico, eu posso perguntar sim o quê?
não o quê. Então, fica muito maior a minha pesquisa, ela fica muito mais ampla do que eu só ficar no sim e no não do pêndulo. Entendi. Então, o pêndulo ele serve para responder as perguntas, é isso? Isso. Eu pensei que o pêndulo é ele que detectava energia, mas aí é os outros instrumentos. O pêndulo também detecta. Ah, ele detecta. Aí, na verdade, vou contar um segredo. Bom, o segredo é bom. A gente começa achando que é o instrumento quem dá, né? Esse daqui é o Dual Road, eu tenho que apresentar para o pessoal, né? O Dual Road, tá? Que são 2 varetinhas. Inclusive, antes de existir nesse formato, era um Y de uma árvore, um galho de árvore que era em Y. Que aí eu pegava a parte que tem as 2 mãos e a pontinha dele que baixava para achar água. Hoje nós temos esse Dual Road, que é uma forma mais moderna do galho de árvore, onde eu vou pegar essas energias. Porém, não é o instrumento quem está dando a resposta. E aí vocês querem saber quem dá a resposta? Já ia perguntar, então. Também não é a minha mente. É a minha energia. No caso, se eu for paciente. Eu tenho que detectar a sua energia. Só que também não é a minha mente. Porque a minha mente não sabe dessas coisas. O que a minha mente natural sabe? O que eu vejo, o que eu ouço, todos os meus 5 sentidos. O que eu pego, né? Então eu percebo a realidade, aquele 5% da realidade com a mente consciente. Não é ela que dá a resposta. Que ela também não sabe. Ela vai falar, não sei, tem que fazer exame. Né? Agora, o subconsciente, ou a gente chama de eu superior, enfim, tem muitos nomes que podem ser dados, ele tem todas as respostas, porque o nosso subconsciente ele é conectado com a fonte das respostas. Imagine que você tem uma internet cósmica, onde tem tudo lá. Não sou eu que estou falando e também não é besteira. O próprio Jung já falou, né? Do inconsciente coletivo. Sim, é a internet, né? Então, eu tenho a minha intranet, eu consulto a mim mesma. E aí, quando eu vou consultar você, eu preciso de algo seu. Tá? Testemunho, que a gente chama, que tá faltando aqui. O que é o testemunho? Fio de cabelo, gota de saliva. CSI, sabe? Sabe a coisa? Gota de sangue, uma peça de roupa, tudo que vai ser o DNA. Ou sintéticos, que seria seu nome e data de nascimento, foto, onde eu me conecto com o objeto da pesquisa. Se é uma terra, igual esses dias um cliente me trouxe um pouco de terra para eu fazer uma pesquisa. Da terra do lugar onde ele quer que eu pesquise. E aí, com aquela terra, eu consigo captar, porque lá não tem endereço ainda. Então, ou coisas que vão simbolizar. Então, eu consigo fazer essa detecção. Para detectar, eu tenho que fechar os meus 5 sentidos. Então, um bom radiestesista é um bom meditador. Se ele não medita, se ele não sabe... não tem a capacidade de introjeção, ele não vai ser radiestesista. O que separa é se a pessoa tem a capacidade de silenciar a si mesma para ir para um outro lugar. Se ela não consegue fazer isso, esquece, muda de profissão, vai fazer outra coisa, porque radiestesia não é para ela. Por isso que eu vou encontrar muitos terapeutas radiônicos. Radiestesistas são poucos. Tá, qual que é a diferença, então, para o pessoal de casa entender? O que é radiestesia e o que é radiônico? Tá. Aí, o terapeuta radiônico, sim, vai para aquela pergunta que a gente estava conversando antes de iniciar. A radiestesia cura? Não. A radiestesia detecta. A radiônica, ela vem com uma proposta em que eu vou usar, tá, o pêndulo ali na minha mesa radiônica, por exemplo, para saber se a energia está fluindo. Aí, a minha energia está fluindo para essa pessoa? Sim, está fluindo. Aí começa a fluir. Ela não está fluindo, a energia está negativa. Caramba, de onde vai sair essa energia? Primeiro, de uma coisa que todo mundo sabe desenhar, né? Todo mundo sabe o que é uma geometria. E existem geometrias que são sagradas. Geometrias que, por exemplo, estão nas tumbas dos faraós conservando os corpos deles. E a gente usa aquela geometria, por exemplo, para conservar uma maçã aberta. A pirâmide, no caso, né? Entendeu? Então, ela vai fazer isso com um corpo que está lá e vai fazer isso com o meu natural. Daí, eu vou colocar ali debaixo da cama do paciente para ele dormir melhor. Teve um gráfico que foi muito interessante, que era um ponto telúrico,
ponto telúrico, depois eu vou explicar para vocês o que é. E nesse ponto telúrico tinha um aquário de uma cliente minha e morria todos os peixinhos. Então a gente colocou esse gráfico de vitalidade embaixo, colocamos o aquário em cima e ele começou a O gráfico vitalizar. de vitalidade, qual que é? É um do 97? Que tem 97, E tem uns vários círculos de vitalidade. Só que tem aquela coisa, quem é que vai emitir a energia? Mesmo que eu tenha aquele gráfico, o emissor é o terapeuta. Energia psíquica ativa o símbolo. Se eu não ativar aquela energia, a minha energia psíquica não for naquele símbolo, ele se torna um símbolo morto. Então a gente realmente precisa de ativação dos símbolos, que é uma chave para abrir aquele baú, entendeu? E como é que é isso? Como é que é essa chave que ativa? Quando eu compreendo que a gente tem essa capacidade curativa dentro de nós mesmos e a gente pode expandir essa capacidade curativa para outros. Então, quando eu entendo que eu sou curador, que eu posso emitir uma energia... Por exemplo, fizeram uma experiência com a água. Não sei se vocês já escutaram sobre Masaru Emoto. Não. Pega e digita aí, Masaru Emoto. É um japonês. Ele pegou a água lá do rio, normal, e ele congelou algumas gotas delas e colocou lá no laboratório. Ele escreveu amor, paz, ódio, raiva e colocou. Aquelas que eram negativas não formou nada, aliás, destruiu a molécula da água. E aquelas que eram positivas formaram cristais lindos. Só que a gente é 70% de água. Então, a palavra que a gente fala já foi ali comprovado. Aí, muita gente fala, mas não sei o que, isso daí será que... O Colégio Objetivo, tem um vídeo na internet, o Colégio Objetivo do Brasil fez com as crianças, com arroz. Colocou arroz no congelador, um com a palavra ódio e outro com a palavra amor. No congelador, o arroz apodreceu. Fizeram com uma planta. Pegaram uma planta, todo dia o aluno ia lá e xingava a planta. No outro dia, a outra planta, eles abençoavam a planta. Aquela plantinha que era abençoada, que eram palavras boas, foi crescendo, e a outra, coitadinha. Então, a gente sabe que são várias causas que pode adoecer um ser humano, um animal, uma planta, tudo que é vivo. No meio da palavra que emite uma energia. Também. Então, se for negativo, você vai emitir algo negativo. Que vai adoecer, que vai desvitalizar, que vai tirar a vida daquilo. E se você faz o que é positivo, uma prece é uma cura. Uma prece é uma cura. E tem uma energia ela que vai dar um efeito. É. Agora, imagine só, eu pego e faço uma prece lá, sabe? Sem nenhuma intenção. Nada vai acontecer. Nada vai acontecer, porque eu não emocionei, não coloquei emoção, não coloquei vontade, desejo ali naquela cura. Agora, quando eu coloco aquele desejo, aquela vontade, aquele ser... Aí que tá. Eu mandei. E a pessoa tem que querer receber. Por isso que a cura não é um negócio simples. A cura é um negócio complicado. Então é mais fácil ficar doente do que ficar bem. Porque parece que quando a gente tá com raiva ou tá com alguma energia negativa, é uma coisa tão forte que mesmo que seja, assim, espontâneo, né? Mas tá aquela intenção ruim. Sim. Agora, ao positivo, você tem que fazer um esforço, né? Sim. Agora, você entendeu, quando a gente vai... Você sabe sobre chakras? E assim, o pessoal vai... Então, chakras eu sei mais ou menos. É 6 chakras? 7. Que a gente... 7? É. 7. Então, vamos supor, eu tenho o chakra básico lá. Explica para o o que é um pessoal da chakra, casa o que é um chakra, porque muita gente... Eu mesmo não sabia. Então, Eu ainda não sei direito ainda. Então, são centros de força. Chakra, ele gira no sentido horário e anti-horário. No sentido horário positivo, ok... A pessoa está saudável e, além disso, tem a vibração saudável pequena ou grande. Tá? Ele pode estar hiperativo, a pessoa está muito eufórica, ou pode estar hipoativo, doente. Mas girando ao contrário, aí o negócio fica pior ainda. Bom, mas ele, digamos que ele está ali bem pouquinho, ele precisa de uma cura. Tem uma régua na radiestesia que mede a quantidade de energia que a pessoa tem.
Aí eu vou lá e observo meu chakra básico. Meu chakra básico, ele tá ligado com o que é terreno, o que é físico, o corpo, a matéria, o dinheiro, tudo aqui, tudo que existe aqui. Então, quando eu tenho emoções negativas, quem vai sentir? O meu animal. O meu animal é o chakra básico. Por isso que ele vai para luta, fuga ou ataque. É muito mais fácil vibrar no negativo do que no positivo. Agora, você sobe níveis de consciência, você pode pegar o chakra básico, os chakras, os 7 chakras, e colocar com a pirâmide de Maslow. Você vai entender as necessidades dos seres e a evolução dos seres, e você vai entender. A pirâmide de Maslow é a pirâmide que usa na radiestesia. Que Aí, é o... não, uma associação assim que Ah, você tá. pode usar. E também os gráficos de emoções, que aí é do Dr. David Hawkins. Quando você olha, as emoções densas, elas vão ser com cores mais vibrantes. E as emoções positivas, elas são com cores mais frias, tá? Agora me diga, a pessoa quando vai ver uma notícia, ela está mais interessada numa tragédia ou numa coisa que aconteceu de lindo? Alguém plantou uma árvore. Uhum. Quem está interessado em quem plantou uma árvore, ela já está nos chakras superiores, porque ela já está vendo o bem do todo, né? Então você tem mais na pirâmide de Maslow ali, aquele tantão de gente, uma faixa enorme nas vibrações densas. Então poucos iluminam, né? Uma jornada aí bem grande para iluminar. Então eles vão indo, né? São os 7, cada um vai estar trabalhando com emoções, cada um vai estar trabalhando com um tipo de corpo, um tipo de órgão do corpo físico, cada um vai estar ligado a uma área da vida. Cada chakra. Cada chakra. E aí, por isso que, por exemplo, uma pessoa ela tá com dívidas, dói aqui, né, o nervo ciático. Né? Ela começa a ver que a vida não tá andando, dá problema nas pernas. Então tem muita essa questão aí. Mexe com o ego dela, dá dor no joelho. Então tá tudo muito associado, né? Aí tem a medicina chinesa também. E se a gente for ficar. vai longe, porque todas as ciências antigas, ancestrais, já falavam disso. Sim. A medicina ocidental, ela separou, porque nós temos especialistas em um órgão específico. Hoje, eu fiz até uma pós-graduação de PICs, Práticas Integrativas e Complementares, onde mostra que o sistema de saúde do Brasil, o SUS, ele está integrando para a gente ter esse olhar 360 sobre o ser humano, não é só o médico. Porque ali tem um problema lá, né? Tem um problema acontecendo com aquele ser humano, mas às vezes não é aquele problema em questão. Às vezes o problema é outro, que aí o radiestesista consegue detectar. Uhum. Entendi, porque tem que ver, o ser humano é como um todo, né? Um todo. A medicina convencional, ela dividiu o ser humano, mas a gente não é assim que a gente funciona, né? Não, é por interligado. Isso, porque muitas vezes a gente vai tratar, por exemplo, o pulmão, né? Só que às vezes é outra coisa, uma coisa emocional, como você falou, né? A gente estava conversando, que está totalmente interligado. A emoção está interligada em tudo, né? O psiquismo, sei lá. A fase da vida, as estrelas. Tem muita coisa. Eu gosto de dividir de 3 formas, né? Igual a medicina chinesa, né? Ela vai fazer assim. Ela vai fazer um trigrama. O que é um trigrama, né? Trigrama, aqui é a Terra, aqui vou virar assim, aqui é a Terra, aqui é o homem e aqui é o céu. Então, você é influenciado nessas 3 coisas. Na Terra, a energia telúrica. Aqui, as emoções. A interação nossa com outras pessoas. E aqui o cosmos, que aí é alinhamento de planeta, a lua, o clima, aí tem muita coisa. Aí, voltando lá na energia telúrica. A energia telúrica é algo natural da Terra. Tá? Conforme for passando as eras, né? Vai indo. Eu tenho malformações na Terra. Eu tenho lençóis freáticos passando. Você pode ver que toda a rua daqui do Iguaçu é tudo emburacado. Por quê? Você tem os lençóis passando ali, tem a tubulação, tem isso, tem aquilo. A natural é que a Terra mesma já tem as falhas. Essas falhas causam até câncer. Tá? Causam
doenças crônicas, causam doenças terminais. E o fato de afastar a pessoa um pouquinho de onde ela dorme, onde ela trabalha, ela consegue se curar. E conta pra gente, por exemplo, eu já ouvi dizer que a radiestesia ela é uma ótima ferramenta para ajudar a tratar câncer. Como que seria? Conta pra gente É. uma sessão É. para ser uma ferramenta, para contribuir. Primeira coisa, tem um livro, né? Agora eu não vou recordar o título correto do livro, mas ele é sobre vários médicos, vários engenheiros, pesquisadores, tá? Que usam. Gente, na época que eu formei, tinha veterinário, médico, engenheiro, tinha de tudo. E tinha eu lá no meio. Eu comecei justamente porque eu trabalhava com casas. Eu fazia projetos, né, de interiores. Depois que eu vim para a área energética, larguei os interiores. E esse livro, ele vai vai mostrar casos que aconteceram por simplesmente afastar. Eu chego numa casa, primeira coisa que eu olho, tem cama debaixo da janela? Tira. Ah, não posso. O único jeito que dá é aqui. Então você vai colocar uma proteção. Porque o vento e a água, já diz o Feng Shui, que radiestesia em Feng Shui vai chamar geobiologia. Os chineses vão chamar radiestesia de geobiologia. Eles vão olhar. A escola da forma vai olhar e vai falar: opa, isso aí vai te adoecer. Eu olho o que tem no quarto de uma criança que está gripada, né? Cortina, ela está dormindo encostada na parede. Né? Ela tem muita pelúcia. Né? Isso, médicos, né, que são dessa região, né? Enfim, que tem os nomes mais longos, né? Otorrinolaringologia. Né? Otorrino, resumo. É. E eles vão falar a mesma coisa. Mas a medicina chinesa é milenar. Já falava lá atrás sobre isso. A medicina indiana, então, nem se fala. Que vai falar das limpezas da mucosa, limpeza da língua, limpeza do nariz, limpeza... Tudo eles limpam. Tudo, 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 tudo. E aí, eu vou detectar só de olhar. Só de olhar tudo que a pessoa já precisa tirar dali. E isso vai garantir que ela não adoeça. Agora, sobre o adoecimento, eu vou perguntar a história. Que é a história que vai me contar. Então, por exemplo, eu atendi uma pessoa lá de Belo Horizonte, não me recordo o nome dela agora. Mas, o que aconteceu? Ela falou: nossa, minha mãe tá super doente. E a distância, que se chama teleradiestesia, eu peguei a casa dela e eu falei: deixa eu te falar uma coisa. Alguém morreu nessa cama? Ela falou: meu pai. Eu falei: a tua mãe tá dormindo bem em cima do ponto telúrico novamente e já tá doente. Ela vai morrer também. Então, o que eu faço? Eu tenho que afastar, eu tenho que eliminar a cama daquele ponto. Eu posso dormir na sala, no colchão, mas eu não durmo naquele ponto. O que é um ponto telúrico? Que é aquela falha geológica, que é os veios de água. E ele vai vindo crescendo isso até ele alcançar o chão e as paredes e o teto. Ele vai até subir no teto. Então, quando eu chego numa casa, eu já vou fazer detecção. Tem coisa que já está visível. Eu já condenei uma casa, que eu fui numa casa de uma cliente. Você olhava muitos pontos telúricos. Muitos pontos telúricos. Eu falei: amada, você tem que vender isso aqui. Ou destruir, construir de novo. E sabe lá se o teu solo é saudável para um ser humano habitar. Fala um sinal de que um lugar tem algum ponto telúrico. Mofo. 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 Tem mofo, tem um ponto telúrico. Ou um ghost. Entendeu? Entendi. Coisas de lá do outro lado, que tem a radiestesia cósmica. Né? Que aí são os paranormais mesmo. A parte do que estuda a psicoparanormalidade mesmo, vai estudar as coisas sutis, que não tem nada de assustador. Não tem nada de coisa do outro mundo. Justamente são frequências, né? Frequências. Vibrações. Vibrações. E no caso, por exemplo, uma casa que tem mofo, se você elimina aquele ponto de mofo, conserta a infiltração, sei lá, alguma coisa, não sei o que está causando, tem jeito de sumir aquele ponto telúrico ou não? Se for uma energia telúrica vinda da Terra, não. Entendi. Você vai viver a cada determinado tempo reformando aquilo lá. Porque ela vai continuar emanando. Então, para saber mesmo, tem que fazer uma consulta com a radiestesista. Para saber mesmo.
Entendeu? Então, Mas tem casos que você já percebe, Você né? já chega ali. Você já olha, mas só que você não sabe. Você não tem esse conhecimento, né? Ah, é mofo, deixa lá, é normal. o Não é? formato da casa, o jeito. A casa, ela tem cara, né? Você chega, a cara tá. Aí você já sabe que as pessoas estão doentes lá. Né? Tem pessoas que acumulam coisas demais. Acúmulo de papel, de caixas, de roupas, de calça, de tudo, de tudo. E eu já cheguei em casas onde que o problema era a pessoa. A emoção dela entra em simbiose com o lugar e ela vai passando aquela frequência para casa e ela apodrece a parede. Tá? Então, assim, é tão forte a energia dela que se ela usasse para o bem, nossa. E a radiestesia ensina a pessoa a usar, a mudar esse comportamento, sei lá, não sei. Ela, por exemplo, se ela, como você falou, tem uma energia ruim. A radiestesia tem como orientar essa mulher a mudar ou não? Bom, aí vai do terapeuta. Como eu falo sempre aos meus alunos, eu falo para eles, olha, aqui a gente abriu uma porta. Conforme você vai vendo a necessidade, você tem que estudar mais. Entender primeiro de ser humano, entender as emoções, entender de muitas coisas, porque ela vai detectar. Agora, a bagagem que esse terapeuta tem, eu falo, você não sabe? Então, detectou, manda para o profissional. Olha, aqui, e tem um gráfico até onde a gente faz que pergunta o que essa pessoa está precisando. De repente é algo lá no ambiente dela. De repente não, o que ela precisa é de uma vitamina. Que está uma disfunção no corpo dela. De repente, o que ela está precisando. Enfim, e aí vai. E aí você entende ali. Óbvio que isso não substitui médico. Ela tem que ir no médico. Enquanto ele cuida do físico, o radiestesista, terapeuta integrativo, terapeuta holístico, como você queira chamar, vai cuidar do sutil. Então, a pessoa fala Uma assim... ferramenta, né? É uma coisa a mais para te ajudar. Exatamente. Porque se a gente for dividir, a gente vai dividir assim. Físico, mental, emocional e espiritual, certo? Físico é 25%. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar dos outros porcentos que estão ali. É físico, mental, espiritual e emocional. Seria, no caso, os 4 tipos de corpos que a gente tem? Que é as tem camadas. 7, mas tem 7? Só que a gente vai simbolizar em 4. E daí, o que você precisa entender? É uma coisa multidisciplinar. O médico, o psicólogo ou o psicanalista, que seja, ali uma yoga, uma meditação, uma terapia, que seja um aromaterapia, enfim. Ela vai fazendo N coisas para se recuperar. Entendi. Não é uma coisa simples, é multidisciplinar. Ela tem que se olhar 360. Nossa, quanta coisa a gente falou. Nem parece que o tempo tá passando desse. Então eu queria que mostrasse. Eu ia pedir agora, né? Porque é tão curto o tempo. A Jailma mostrou pra gente um pouquinho do pêndulo, né? Aí tem você mostrou os dois aqui, né? E tem mais um aí. Mostra pra gente. Esse instrumento aqui, ele é chamado aurameter ou aurímetro, tá? Onde que eu vou detectar a energia do ambiente e essa pontinha vai para baixo ou ela inverte para cá, para cima, tá? Ela também se mexe ou ela fica paradinha. Nisso eu detecto a energia, se a energia tá boa, se ela não tá boa. Existe uma posição que você tem que fazer para mexer nele, né? Então, praticamente, você mexe, deixa eu virar assim na lateral, tá? Você mexe nesse sentido. Isso você mexe e ele vem para pessoas, cá também. Pessoas ou lugar? Para ver o chakra, a aura, os locais, tá? Tem como ver comigo? Como é que meu chakra? Eu tenho que deitar você, eu gosto de fazer deitadinho. Mas assim, poderia, por exemplo, pegar o seu pulmão, que a gente já sabe que ele não tá bom. Então, a gente poderia medir qual que é a frequência vibracional do seu pulmão agora que tá medicado, né? Então, ele tá ativo, tá vendo? Ele tá com as defesas, mas ele não tá o ideal, que seria um pouco para cá, digamos assim, né? Aí, bacana. Então você vai fazendo a detecção. Tem várias formas de usar. Qual é a regra geral? A regra geral do dual road ou das varetas, né? Não sei se dá para pegar tudo.
é justamente aberto e fechado. Onde ele cruzou, eu já sei a resposta, que o problema está ali. A regra geral aqui, né, é justamente esse movimento, né? E exige muito do operador operar essa, ó, para ele virar, porque é muito difícil virar ele mesmo. Então tem muita gente que nem usa o hora meter. Agora o pêndulo, todo mundo, porque ele vai, né, fazer o giro positivo, o giro negativo, que é o básico, e eu ensino outros segredinhos só dentro de curso, tá, gente? Ah, legal. E você ministra curso Sim, também? sim. É. E para a pessoa entrar em contato com você naquele telefone, para saber? Aí a Aparecendo gente na faz, tela aí. Isso, a gente É faz presencial, é online, como que é? ambos. 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 Legal. Né? A galera gosta do presencial, né? Porque treina junto com a gente, mas Sim. no online a gente olha também. Então, além disso, aprende gráficos, né? Que ela vai entender como é que vai fazer o funcionamento das perguntas. Mas o principal, aprender a ser um radiestesista e depois você nem precisa mais do pêndulo. Oh, que legal. Que você se torna sensível a. Para você se tornar sensível a, seus chakras giram ao contrário. Naquele momento, você precisa, né, ser aspirador e não emissor de luz. Detectou. Aí eu volto, giro o meu normal e aí eu emito luz. Que aprende no curso. Aí você tem que fazer. É muito forte, assim, as técnicas e detectar muita coisa, porque é o que adoece o ser humano, é o que dá problema para ele. Então a gente vai com esse olhar curativo. No meu caso, né? Já um dos meus professores, ele trabalhava na rede de água e esgoto e ele achava aonde estavam os vazamentos com as varetinhas. Era um ferramenta objetivo que ajudava. diferente. Nossa, Que que é legal. usado lá milenar, né? Milenar. Aham. O próprio, por exemplo, a igreja, né, não deixava esse uso, mas o próprio Moisés, Moshe, ele usava. Como que ele fazia? Ele foi com a varinha e achou água no deserto. Era essa, né? Essa varetinha, litos, né? E ele achava água no deserto com a varinha. E aí o Criador dava o conselho para ele onde estava a água e ele ia lá e achava. Ai, que interessante. Aprendemos bastante Paulo. aqui hoje, hein, Bia? Nossa. Nossa, se o tempo tivesse aí, a gente falava talvez uns 3, 4 programas falando disso. Mas, Jailma, a gente agradece muito de você ter aceitado. Acabou! Acabou, é rápido, né? Às vezes a gente vem Uma falar pena. com pessoas, né? Passa rapidinho, principalmente um assunto tão legal e muito... Fica o convite, o que você acha, Bia, pra Sim. vir falar com a gente de novo aqui no programa? Sim, com Eu certeza. estou aí à disposição. Eu gosto muito de falar disso. É uma paixão, não sei se vocês perceberam. Não, a gente viu que você gosta e realmente sabe o que tá falando. Isso aqui é legal, né? Sim. Então tá bom, se quiser deixar algum agradecimento pro pessoal na sua câmera aqui. Olha, eu vou agradecer porque eu sei que bastante gente conhecida e os outros que ainda não conhecem a gente, né, vão realmente se interessar pelo assunto e entender que isso não tem nada de uau, é muito da sensibilidade. Você vai olhar pelo outro olho que você tem, pelos outros sentidos que você tem naturalmente. Legal. Então tá bom. Obrigado, Jailma. Muito obrigada, viu, Eu Jailma? agradeço. Então, obrigado, Bia. Então tá bom, pessoal. Depois de ouvir coisas tão importantes assim quanto essas, eu digo pra vocês. Vamos pensar?